E aí pessoal, bem-vindos novamente, mas agora na quarta aula, onde veremos operações com vetores, o vetor resultante e o vetor unitário. Vamos lá, as propriedades da soma de vetores são quatro, né? A primeira delas é a comutatividade, é exatamente isso aqui, ó. É U mais V é igual a V mais U, né? A associatividade, ela é aqui entre parênteses U mais V, né, entre parênteses mais W, é a mesma coisa que U mais entre parênteses U mais W. Eu tenho que a terceira propriedade aqui é do elemento neutro, dado um vetor nulo, né? Se eu pegar um vetor V, somar mais um vetor nulo, vai ser igual ao vetor nulo mais V, que vai ser exatamente V. E a quarta propriedade aqui da soma, né, o inverso aditivo, dado um vetor V. Se eu somar esse vetor V com seu oposto, eu vou ter o vetor nulo. Então essas são as quatro propriedades, né, da soma de vetores. E temos aqui a soma de vetores através da regra do paralelogramo. Como é que é isso aqui? Dado um vetor U e um vetor V, eu vou pegar um vetor U aqui e colocar paralelo a ele mesmo, e um vetor V colocar paralelo a ele mesmo aqui, de modo que eu acabo formando aqui um paralelogramo, onde a diagonal maior desse paralelogramo vai me dar a soma, né, desses dois vetores. Eu vou ter V mais U. Essa diagonal aqui é exatamente chamada também de resultante, né, desses dois vetores. A gente vai ver um exercício mais na frente que vai deixar bem mais claro isso daqui. E essa diagonal menor aqui vai ser a subtração. Dado esse vetor aqui, partindo daqui e chegando aqui em U, é exatamente essa subtração, U menos V. Se o vetor partisse daqui e viesse para cá, eu teria um V menos U. Então, vamos verificar as propriedades da multiplicação por um escalar. Dado assim, um vetor e eu multiplicar por um escalar. A primeira delas é dados alfa e beta, sendo números reais, né? Se eu multiplicar por um V aqui, vai ser a mesma coisa que um alfa, né? Multiplicar entre parênteses aqui, beta e V. Essa segunda propriedade, dados alfa mais beta, entre parênteses aqui, eu multiplicar V, vai ser a mesma coisa que eu pegar esse vetor V e multiplicar por alfa, mais V multiplicar por beta. É o que está exatamente aqui. E se eu tiver um alfa, um número real aqui, e multiplicar entre parênteses aqui um vetor U mais V. Eu vou pegar o alfa e multiplicar por U, mais alfa mais V. Está exatamente aqui. E essa quarta propriedade aqui da multiplicação por escalar é dado um escalar, no caso 1, eu multiplicar por um vetor, no caso V, eu vou ter o próprio V. Então, multiplicar um vetor por um número, né, por um escalar, ele vai me dar um vetor. Então, dado aqui um vetor U, se eu multiplicar por 2, eu vou ter aqui o dobro do vetor U. E se eu multiplicar por um escalar, só que um escalar negativo, aí verifica-se que agora eu vou ter um vetor, né? Nesse caso aqui eu multipliquei por só que um vetor no sentido oposto, né, a U. Seria a mesma coisa se eu pegasse e multiplicasse por menos 2. Eu teria o dobro do vetor U, só que num sentido oposto, né, a U. Vamos lá. Lembra que a gente tinha falado lá sobre vetor resultante? Aqui nesse exercício vai ficar mais claro. Vai ficar mais claro essa ideia de vetor resultante. Esse exercício ele pede o seguinte: encontre a força resultante de F1 e F2. Na figura estão representadas as forças, sendo F1 igual a 2 newtons e F2 igual a 4 newtons. Temos aqui, ó, F1 igual a 2, né? E o F2 aqui igual a 4.
Então, com o auxílio, né, da regra do paralelogramo, a gente vai encontrar aqui um vetor resultante, né? Um vetor resultante, onde inicialmente a gente vai encontrar as componentes desse vetor resultante. Antes disso, precisamos encontrar as componentes de F1 e F2. Mas antes disso, vamos desenhar aqui, utilizando a regra do paralelogramo, para a gente ter uma ideia de como é que vai ser essa força resultante aqui. Dado o F1, eu vou desenhar aqui paralelo a ele. E essa força F2, vou desenhar aqui, de modo que eu acabo formando um paralelogramo aqui. Que na verdade acabou formando aqui um retângulo, né? Mas um retângulo será sempre um paralelogramo. Então a gente desenha aqui a diagonal, né, desse paralelogramo aqui. A gente tem uma ideia de como é que vai ser a força resultante, né, desses dois vetores aqui. Então, para a gente encontrar a magnitude dessa força, a gente precisa encontrar as componentes de F1, de F2, para depois a gente encontrar as componentes de F e depois acabar encontrando a força resultante desses dois vetores aqui, que no caso são ditas como forças, né? Então, dado um sistema de coordenadas aqui, a gente verifica que o F1 terá um x negativo e um y positivo. O F2 terá um x positivo e um y também positivo. A gente pode verificar que aqui, através da figura, a gente vai verificar que as componentes de F, né, vai ter também um x positivo e um y positivo também aqui, ó. Ok? Vamos lá. Vamos utilizar aquelas fórmulas lá das componentes de força para a gente calcular aqui. Então, eu sei que a força resultante de F1 e F2 será, né, a soma, né, de F1 mais F2. E definindo já um sistema de coordenadas, vamos decompor F1 e F2, que são exatamente as componentes, né? Vamos calcular primeiro as componentes de F1. Eu sei que, né, as componentes de F1 é um x, que vai ser igual ao módulo de F1 multiplicado pelo cosseno. Dado lá o sistema de coordenadas, eu sei que esse x será negativo. Então tá aqui. Então vai ser 2 multiplicado por cosseno de 45, que vai ser igual a menos 2, multiplicado raiz de 2 dividido por 2, que dá igual a menos raiz de 2. A componente de F1, né? Agora o y vai ser o módulo de F1 multiplicado pelo seno, que é igual a 2, multiplicado por seno de 45, que dá igual a 2, multiplicado por raiz de 2 dividido por 2, que dá raiz de 2. Então, eu já encontrei aqui as componentes de F1, o x1 e o y1. Vamos calcular as componentes de F2 agora. Eu tenho que x2 é igual ao módulo de F2 multiplicado pelo cosseno. Substituindo aqui os valores, 4 multiplicado por cosseno de 45 é igual a 4 multiplicado por raiz de 2 dividido por 2, que dá igual a 2 raiz de 2. Agora, y2 vai ser igual a f2, né? O módulo, né, de f2 multiplicado pelo seno, substituindo. 4 multiplicado pelo seno de 45 é igual a 4 multiplicado raiz de 2 dividido por 2, que dá igual a 2 raiz de 2. Então, encontrado essas componentes, né, de f1 e f2, né, encontrada elas, vamos substituir lá na soma, né? na força resultante, que eu sei que a força resultante é igual a F1 mais F2. Então, menos raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dá raiz de 2. E raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dá 3 raiz de 2. Então, eu encontrei aqui as componentes da força resultante. Mas não queremos as componentes, queremos sim a magnitude, né, dessa força. Então a gente calculou o módulo dela. Então, substituindo aqui, né, o x e o y na fórmula, né, do módulo do vetor. No caso aqui a gente quer encontrar a força resultante aqui. Então eu substituo o x aqui
e o y substituo aqui. Então eu acabo encontrando que a força, né? A força aqui resultante daqueles dois vetores, o F1 e F2, vai me dar exatamente a raiz de 20, que é igual a 4,47 newtons. Então eu acabei encontrando a força resultante entre aqueles dois vetores. E para finalizar, vamos ver aqui a definição de vetor unitário. Um vetor unitário, ele é dito unitário se o módulo dele for igual a 1. Então vamos fazer um exercício aqui rápido para encerrar. O exercício pede o seguinte, para a gente mostrar que o vetor V é unitário, dado o vetor com coordenada x igual a raiz de 2 dividido por 2 e y igual a raiz de 2 dividido por 2. Vamos calcular o módulo dele. Se der 1, a gente sabe que ele é um vetor unitário. Então, substituindo aqui os valores, eu tenho que o vetor V, né, o módulo dele é igual a raiz de 1 meio mais 1 meio, que vai me dar exatamente o módulo igual a raiz de 1, que me dá, então, o módulo igual a 1. Então, eu sei que esse vetor V, ele é dito vetor unitário. Então, pessoal, terminamos essa aula hoje. Vamos sempre estar fazendo o exercício aí para ter um compreendimento melhor do assunto. E até a próxima aí, pessoal. Até lá.